Estava num certo lugar, recentemente, com amigos e pessoas da família. E há um casal muito próximo da gente, e eles são testemunhas de Jeová, né? E num dado momento, a pessoa, testemunha de Jeová, contando uma experiência, contando um caso para mim. Na hora eu fiquei assim um pouco pensativo, não sabia se eu falava na hora, se eu esperava um outro momento. Mas a pessoa se referiu a alguém dizendo assim, a pessoa, a fulano de tal, ela agora está na verdade. Nós conseguimos levá-la para a verdade. E ela dizia que conseguiu levar a pessoa para a verdade, se referindo, conseguiu ganhar aquela pessoa, conquistar aquela pessoa para a visão doutrinária das testemunhas de Jeová. Daí eu fiquei pensando, depois disso, que há muito tempo eu também estive na igreja adventista do sétimo dia, e lá é muito comum que eles digam, nós temos a verdade, nós possuímos a verdade, nós encontramos a verdade, nós pregamos a verdade. E não somente os TJs e os adventistas, mas a maioria das seitas, ou que sejam os segmentos que se fecham em si mesmos, sejam eles esses históricos que eu acabei de citar, sejam pentecostais, sejam tradicionais, não importa, mas observa-se que as religiões, a maioria delas, elas arrogam e trazem para si essa prerrogativa de serem detentoras da verdade. E quando você passa a observar cada um desses segmentos, o que se observa é o que eles chamam de verdade. O que é a verdade, afinal de contas? Aí você olha para um segmento tal, lá você encontra alguém dizendo que a verdade é que Deus te proíbe fazer transfusão de sangue. Eles entendem que você não pode doar sangue, digamos, para alguém que esteja precisando. E aí eles vão se basear num versículo lá do livro de Levítico, que diz algo parecido com isso, não exatamente isso, mas eles vão ter um versículo como referência e como embasamento de que eles receberam a revelação da verdade. Aí eles continuam dizendo que a verdade também inclui que você não chame Deus de Deus, que você não chame Deus de Senhor, que você não chame Deus de qualquer outro nome, senão que seja o nome Jeová. Aí eles insistem na fonética correta, na escrita correta, em um nome que, na verdade, jamais pode designar o ser que é absoluto, que é eterno, porque nome algum pode designar aquele que é infinito. Afinal, o nome, ele por si mesmo, já está dizendo, ele designa, né? Ele põe finis. Definição é pôr fim num dado objeto. Então, eu diria que um relógio se chama relógio, porque esse nome define exatamente esse objeto, em detrimento de tudo aquilo que não é relógio. No caso, nenhum nome poderia designar a Deus, porque Deus é eterno, Deus é absoluto, Deus é infinito, e, portanto, nenhum nome pode contê-lo. Evidentemente que nós vamos encontrar na Escritura vários nomes com os quais Deus foi designado, mas são nomes que são meramente pedagógicos para falar de algum aspecto da obra divina num dado momento, numa dada circunstância, para uma dada pessoa. Mas eu quero dizer que chamam de verdade o fonema, né? A maneira como se pronuncia, ou que seja o nome de Deus, ou o doar ou não doar sangue. Você vai para outro segmento, eles vão dizer, não, a verdade é que você não pode trabalhar em dia de sábado. O sábado do sétimo dia da semana tem que ser reservado para você cultuar a Deus, para você adorar a Deus. Eles entendem que a verdade é um dia da semana, ou que seja um mandamento que se refere a um dia da semana, ou a você não comer carne de porco, ou você se tornar abstêmio de algum tipo de alimento. Enfim, outros acham que a verdade consiste em você acreditar que Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí passam a defender a doutrina acerca da Trindade, e pelo fato de eles defenderem a doutrina da Trindade, eles acreditam que eles possuem a verdade, ou que têm o dom de línguas, ou o dom de profecia, ou que expulsem demônios, ou qualquer coisa desse tipo que você possa pensar. Então, cada segmento traz consigo algum conjunto de doutrinas ou de práticas a que eles chamam de verdade.
Não sei se você concebe o que eu estou dizendo, mas eu não posso conceber exatamente que verdade seja essas doutrinas, absolutamente. A verdade é algo eterno, a verdade é algo que deve ser muito maior do que um segmento, num dado tempo da história de uma religião, até porque a própria Escritura declara que a verdade é a expressão exata do próprio Deus, que é a realidade. Vamos falar disso amanhã. Mas eu comecei falando sobre isso para chamar a sua atenção, porque nesses 4 dias nós vamos fazer uma abordagem um tanto exaustiva de vários aspectos das Escrituras e que talvez você tenha ouvido muito disso no passado, mas a grande questão que eu vou levantar e que você deve me acompanhar a cada passo é exatamente a pergunta se aquilo que você ouviu no passado, aquilo que você aprendeu no passado, está em consonância com a verdade de Deus revelada nas Escrituras. O nosso desafio é que você acompanhe cada ponto que será abordado, a começar de hoje. Hoje eu vou falar sobre a vida. Amanhã eu vou falar sobre a verdade. Depois de amanhã eu vou falar sobre o caminho. E por fim, no domingo eu vou falar a fim de que todos sejam um. Aí vamos chegar ao nosso tema. Nós vamos discorrer a Escritura desde o princípio, como que tudo surgiu, como que tudo começou, como que houve o processo de criação, depois o processo da queda, as misérias que afetaram toda a humanidade, como que o Pai interveio na história humana com o plano de redenção. Vamos compreender exatamente acerca de como funciona essa redenção de Deus, como o homem pode ser efetivamente salvo, até que nós então cheguemos à escatologia bíblica e possamos perceber como que essa salvação de Deus, ela se cumpriu cabalmente em toda a história, em toda a humanidade, em toda a criação. João capítulo 14. Vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Queridos, esse é um texto muito conhecido das Escrituras. Tenho certeza que vocês todos aqui já leram algum dia, ou pelo menos já ouviram alguém fazer a leitura ou referência, sobretudo em apelo, né, de igreja evangélica. O pregador faz aquela palavra, depois faz o apelo para que as pessoas se convertam e cita talvez o versículo 6, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou talvez você tenha ouvido esse texto em enterro, sepultamento, quando o pastor ou o padre lê os 3 primeiros versículos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, tal, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu diria que esta porção, o capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, eles constituem em si o coração de toda a revelação de Deus. Ou seja o aspecto que você falar acerca da verdade, você terá que passar pelo capítulo 14, pelo capítulo 15, pelo capítulo 16 e 17 de João. Diria que aqui é o cerne de toda a revelação e que, portanto, traz coisas profundas para que nós possamos conhecer o Evangelho como ele verdadeiramente é. Mas, infelizmente, a despeito de toda a complexidade e profundidade do que se diz aqui, as pessoas preferem entender o seguinte: Jesus está dizendo que na casa do Pai tem muitas moradas e, portanto, tem muito lugar no céu para as almas quando morrerem. É assim que se pensa. Não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar para vocês. Aí eles pensam que as pessoas vão morrendo
E se elas, porventura, acreditaram, creram que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, elas terão garantido no céu um lugar para elas morarem. Alguns que são um pouco mais doutos que outros, falam, é verdade, tem esse aspecto, mas eu vejo aqui, sobretudo, a Nova Jerusalém, a cidade lá de Apocalipse, que tem muitas moradas, muitas habitações, muitas casas, muitas kitnetes, né? Para que os santos possam morar na eternidade com Deus, nessas kitnetes lá da Nova Jerusalém. Mas em tudo isso, eles conseguem ver apenas como que Cristo estivesse falando de um lugar físico, um lugar geográfico, em algum lugar desse universo tem um lugar, uma casa onde Deus mora, e que Deus gostaria que nós, ao morrermos, pudéssemos ir para lá, morar com Ele no céu, ter um lugarzinho, um quartinho. Mas para isso eles vão dizer, você precisará de crer em Jesus Cristo. Ou melhor, eles dizem, você terá que aceitar a Jesus. E aí então eles vão te ameaçar com o fogo do inferno, ou com o lago de fogo, vão te ameaçar com a macumba, com as doenças, com as misérias, com o desemprego, com a morte, e por fim com a morte eterna, o lago de fogo. E então você acaba falando, não, bem, se é para ser tudo assim, então eu aceito Jesus. E aceitar a Jesus, eles resumem como você levantando a sua mão, atendendo a um apelo, você indo à frente e fazendo uma oração com o pastor. Eles entendem então que você agora se agrega a uma igreja evangélica por filiação, depois de passar pelas águas do batismo, você se torna membro daquela comunidade, daquela igreja evangélica, daquela denominação. E daí, se você permanecer fiel, indo aos cultos, levando o seu dízimo, jejuando, fazendo sua campanha, cantando no coral, não bebendo aquela bebida ou comendo aquela comida, nem frequentando aquele lugar, então, no final dos seus dias, você vai para onde? Para a casa do Pai, naquele quartinho que Ele reservou para você lá no céu. E é isso que as pessoas chamam de evangelho. Cristo morreu na cruz e, portanto, você agora tem esse direito de ir para esse quartinho, e você lá não vai pagar IPTU. Está garantido, Jesus garantiu, desde que você cumpra com todas as exigências. E eu não posso crer que o evangelho se reduza a esse pensamento tão mesquinho, tão pequeno, a um pensamento que chega a ridicularizar a verdade de Deus, uma vez que Deus, Ele é muito grande. E, portanto, o meu convite a vocês é que nós comecemos agora a considerar alguns pontos. Eu não vou dizer dessa casa do Pai exatamente hoje ou imediatamente. Nós vamos ter que construir todo um caminho de trás para frente, porque eu digo, nós estamos aqui, digamos, no ano 2000, se tomarmos a cronologia de Gênesis, estaríamos há 6.000 anos depois de Adão. Então nós temos que olhar para trás, para o começo, como quem reconstrói uma história, e nós vamos então caminhando de lá até chegarmos nos dias atuais. Aí você, quando compreender o seu atual momento na história, aí nós vamos avançando até o final para compreendermos a escatologia, compreendermos as coisas do fim. Não podemos pensar que você, ignorando o passado, você vai entender o seu presente. Então, uma vez que a Escritura nos proporciona essa revelação das coisas passadas, nós vamos começar de lá, vindo, caminhando, até chegarmos no atual momento, e daqui compreendermos então a escatologia bíblica, o significado da eternidade, o significado da volta de Cristo e outras coisas mais, ok? E para tanto, eu quero tomar esse versículo 6, será um versículo guia do nosso raciocínio, do nosso estudo, nesses dias, quando Jesus fala, em resposta a Tomé. Observe, ele fala assim, olha, vocês estão perturbados, vocês estão com um conflito no coração em virtude do momento, porque Jesus estava indo à cruz, ele ia morrer em seguida. Os discípulos começaram a perder a esperança, chegaram a duvidar de Cristo,
Assim, olha, Jesus não é o Messias, e por que então ele próprio está conturbado, e ele próprio está dizendo que ele vai voltar ao Pai? E é nesse momento que Cristo fala, não, calma, não se turbe o vosso coração. Se vocês creem em Deus, então vocês também devem acreditar em mim. E eu quero dizer para vocês que na casa do meu Pai há muitas moradas. E vocês precisam, portanto, ir para a casa do Pai. Ou seja, para que onde eu estou, vocês também estejam. Observe que o próprio Cristo começa a sinalizar, dizendo, olha, eu estou no Pai. Olha o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, o Cristo disse, eu estou no exato momento na casa do Pai. Mas veja que Cristo estava diante dos discípulos. Estava ali o próprio Cristo encarnado, em presença real. Mas ele diz, olha, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Porque eu quero que vocês estejam onde eu estou, no lugar onde eu estou. E se eu estivesse lá, eu perguntaria, mas Jesus, o Senhor não está aqui diante de nós? Nós já estamos onde o Senhor está. Ora, se tratando de lugar, geograficamente falando, os discípulos não estavam juntamente com Cristo no mesmo lugar, frente a frente, conversando? Então, há de se perguntar, ora, se Cristo está aqui conosco, presente, Cristo de Deus encarnado, diante dos discípulos, que lugar é esse onde ele, neste atual momento, se encontra? Ou seja, é possível que você, mesmo estando aqui agora, esteja onde ele está. E esse lugar é que nós precisamos descobrir. Nós vamos galgar esses 3 dias ou 4 dias em busca de discernir que lugar é esse. E é nesse momento que Cristo fala assim, olha, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Temos um lugar, e agora Cristo joga essa ideia do caminho. Ou seja, quantos forem, ou quantos chegarem a este lugar, onde Cristo estava, onde nós devemos estar, chamado a casa do Pai, deverão de percorrer um caminho. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como nós vamos saber o caminho? Então Tomé representa todos aqueles, ou todos nós, que não sabemos que lugar é esse. Ora, se não sabemos o lugar, como saberemos o caminho? E Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo coloca na seguinte ordem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a ordem daqui para frente. Aqui nós estamos nesse momento aqui dessa palavra. Eu falei que nós vamos buscar o começo, sim ou não? Até chegarmos onde nós estamos. E daqui buscarmos a escatologia. Sim? Então, esse atual momento, quando Cristo diz, eu sou o caminho, é o momento atual onde estamos. Nós precisamos trilhar esse caminho. Que é o caminho da verdade. Que nos conduz à experiência da vida. Então, eu vou inverter esse texto. Vamos começar pensando sobre a vida. E depois sobre a verdade. E depois sobre o caminho. Alguém pergunta, por que, pastor, que você vai inverter a ordem das colocações? É porque esse caminho que Cristo nos propõe é um caminho de redenção. É um caminho de reconciliação. Alguém diz, pastor, mas você não respondeu nada. Por que você inverteu? Porque Cristo nos propõe um caminho de reconciliação? Qual é a relação disso? É porque a palavra redenção ou a palavra reconciliação pressupõe que alguma coisa fora perdida. Ou seja, Deus criou o homem originalmente numa determinada base para um determinado fim, e alguma coisa no percurso aconteceu que tirou o homem desta vida, do desfrute da vida. O homem, ele está em morte, ele está enfermo, ele está morrendo, ele está sofrendo, ele está no pecado, ele não conhece a verdade. Então, o caminho que nos leva à verdade e à vida é o caminho que nos leva de volta para onde nós um dia estivemos. Reconciliação, esse termo, e o evangelho é a palavra da reconciliação, segundo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5.
O termo reconciliação pressupõe que um dia nós estivemos conciliados. Reconciliados. Então esse reconciliados significa, esse com é mutualidade. Nós estávamos unidos, completamente juntos, não somente organicamente, mas na mente, no coração. Mas alguma coisa ocorreu que separou o homem de Deus. Houve um rompimento, que é o problema do pecado. Quando Cristo diz, ou Isaías diz no seu livro, que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Então, por causa do pecado, houve esse rompimento. Aí vem o Evangelho para nos reconciliar. Ou seja, outra vez nos fazer sermos unidos àquilo ou àquele a quem nós nunca deveríamos ter saído dessa plena, dessa rica comunhão. Então, a razão por que nós vamos inverter é porque nós vamos retomar a ideia inicial para reconstruirmos o caminho, descobrirmos onde foi que houve o erro, qual foi esse erro, e como que o Evangelho corrige esse erro, e como que nós, concebendo tal entendimento, podemos então, a partir de agora, trilhar o caminho da verdade em direção à vida. O tema de hoje é a vida, ou o ser, o cosmo e o homem. O ser, ou a vida, ou Deus, como você queira colocar. Quando se fala sobre a vida, infelizmente nós pensamos nessa vida humana. Ah, eu tenho vida, o fulano tinha vida, o fulano morreu. Ou pensamos em vida eterna no sentido de, quando nós morrermos, se nós formos salvos, nós vamos viver eternamente com Deus. Sempre pensando em viver para sempre, ou que seja, existir para sempre em nome de vida eterna. Mas não é esse o conceito das Escrituras. Eu quero começar a chamar a atenção de vocês para a principal personagem de toda a história, que é o próprio Deus. Deus enquanto origem de todas as coisas, como causa ativa de todas as coisas, aquele que tudo criou, que tudo gerou, e que é Ele próprio a vida em tudo que existe. Vamos ler aqui rapidamente alguns textos. Abre sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, porém, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Bem, nós temos aqui, logo, o apóstolo Paulo falando acerca de Deus. Ele fala, olha, este é o Rei eterno. Se ele é eterno, ele não tem começo e nem fim. Se ele é imortal, ele é dotado de eternidade. Aqui o imortal é no sentido de aquele que tem a eternidade como atributo em sua própria natureza. E diz acerca dele que ele é invisível, ou seja, é aquele que não pode ser visto, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver, como diz no capítulo 6 deste mesmo livro, mas esse Deus que não pode ser visto por olhos humanos. E aqui eu começo a colocar um aspecto importante, porque um dos argumentos daqueles que dizem não crer em Deus, dos ateus, é dizer assim, você já viu Deus? Esse é o grande argumento. Se você nunca viu, então como é que você pode acreditar em algo que você nunca viu? Então a própria Escritura, ela já vai trazendo a nós essa ideia. O Deus eterno, o Rei eterno, imortal, aquele que é dotado de eternidade, é o Deus que não pode ser visto. Alguém argumenta, mas se ele não pode ser visto, como eu posso experimentá-lo? Como eu posso adorá-lo? Como eu posso ter uma experiência real com esse Deus? É neste ponto, então, é que nós entendemos que Jesus Cristo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Deus, ele se apresenta e se revela o homem, conquanto Deus se apresenta enquanto a vida. Alguém pode falar, pastor, mas você está reduzindo Deus à vida? E é nesse ponto que eu quero que você pense comigo. João capítulo 6, versículo 57, quando Cristo falando aos judeus, ele fala assim, olha, porque o Pai que vive,
O Pai que vive me enviou. Olha a expressão, Cristo referindo-se ao Pai. O Pai é aquele que vive. Então vai juntando as informações. Deus é o ser eterno e imortal, dotado de eternidade. Mas como é que esse Deus vive? Ora, simplesmente se declara que ele vive por si mesmo. Ou seja, Deus não tem vida. Não existe uma vida que faça Deus viver ou que faça Deus existir. Ele é a própria vida. E isso nos é claramente dito, com todas as palavras, em 1 João, abra sua Bíblia, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então eu quero chamar a você agora para começar a pensar Deus enquanto aquele que é a própria vida eterna. Como aquele que é a vida, e esta vida não é uma vida criada, é uma vida que é eterna. Então, em toda a Escritura, você vai encontrar a manifestação dessa vida sendo o próprio Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vem afirmando categoricamente que há uma vida nesse universo que é eterna em si mesma, e essa vida ela é identificada com o próprio Deus. Daí é que nós vamos entender como é que tudo veio à existência. Essa vida que é incriada e que é eterna, ela tem duas características. Primeiro, é uma vida que é origem e fonte de todas as coisas que existem. Ou seja, eu não sou a vida, eu sou um ser criado. Os animais não são a vida, eles são seres criados. Você é um ser criado, você não é a vida. A pergunta é, o que criou ou que originou todas as coisas? Há uma teoria chamada ex nihilo, ou seja, do nada. Uma teoria que foi sustentada por Agostinho. Interessante que eu vou fazer uma crítica a Agostinho agora. Daqui a pouco vou ler um pequeno texto de Agostinho que louva, coloca o entendimento dele para cima. Mas vamos primeiro ao erro de Agostinho. Foi ele que propagou inicialmente a ideia do ex nihilo. É uma teoria que diz que quando Deus criou o mundo, ou criou todas as coisas, Deus trouxe à existência todas as coisas do nada. É como que ele dissesse assim, haja estrelas, e as estrelas do nada aparecessem. Mas vieram de onde? Não, Deus é como se fosse um grande mago poderoso, e quando ele ordena as coisas aparecem, elas surgem do nada absoluto. Olha, mas como é que do nada pode vir todas as coisas? Quando diz assim, por exemplo, que Deus criou todas as coisas. Olha, todas as coisas vieram de onde? É nesse ponto que, ao considerar historicamente esse pensamento de Agostinho, nós não encontramos nenhuma sustentação nas Escrituras. E você precisa desconstruir, ou pelo menos verificar, inicialmente pelas Escrituras, que essa teoria ex nihilo, ou que tudo veio à existência do nada, não tem consistência nas Escrituras. Querem ver? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse texto ele é traduzido melhor, lendo assim, olha. Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio a existir daquilo que é invisível. Ou seja, de onde vieram todas as coisas visíveis? De onde vieram todas as existências? Sol, lua, estrela, homens, mares, peixes. Vamos pensar na nossa criação
aqui imediata com a qual nós lidamos diariamente. De onde veio todas essas coisas, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 3? De onde veio? Tem origem aí ou ele veio do nada? Pela sua Bíblia. O que diz na sua Bíblia? Pela fé, nós cremos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem, das coisas invisíveis. Ou seja, todas as coisas visíveis que foram criadas procedem daquilo que é invisível. Não diz a sua Bíblia que tudo que existe veio do nada. Não, tem uma origem. Deus é a origem. O que significa que antes que tudo viesse à existência, já havia a priori a vida. A vida que a tudo gera, que a tudo cria, que a tudo traz à existência. Esse Deus que é transcendente à criação. Então, decore isso, eu digo transcendente, porque ele está além da sua criação. Ou seja, se ele é a causa, se ele é a origem das coisas criadas, ele tem que vir antes. Se ele vem antes, ele é transcendente. Ele está além da sua criação. E quando todos os mundos se acabam, encontram o seu limite, o seu fim, Deus continua a ser eternamente. Então a primeira característica da vida é que ela é transcendente a todas as coisas criadas. Mas há um outro aspecto que está aqui em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, quando João ele vai falando acerca do verbo, acerca do logos, acerca da razão suprema, porque a palavra logos, que está no grego, traduzida na sua Bíblia por verbo, ela pode ou deve ser traduzida por razão. Razão suprema, razão universal. É exatamente a tradução literal da palavra logos, que na sua Bíblia vem a palavra em latim, verbo, né? João diz assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pensa comigo, ele está construindo aqui o princípio de tudo. Lá no princípio nós temos Deus, Deus que é a vida, esse Deus que vai trazer tudo à existência. Ele diz, todas as coisas, pode continuar lendo na sua Bíblia, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E atenção, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o ponto de partida, que é a origem de tudo, que é a causa de tudo, é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada do que existe de criado existe sem ele. O que vocês entendem disso? Nada do que foi feito sem ele. Será que estaria dizendo acerca da própria essência divina nas coisas criadas? Pensa um pouco comigo, Roserene. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós temos Deus. Todas as coisas foram feitas. Ele é o operário por intermédio dele. Então, ele é aquele operário por quem tudo é feito. Aí diz em seguida, e sem ele, a parte dele, nada do que foi feito se fez. E para que então tire qualquer dúvida do que signifique essa expressão, sem ele, basta que você leia o versículo seguinte, que é o versículo 4. A vida estava nele. E essa vida que estava nele era a luz dos homens. Irmãos, eu já li esse versículo, versículo 4, talvez umas centenas ou milhares de vezes. Inclusive eu participei de uma igreja, há alguns anos atrás, e eles liam muito esse texto, a vida estava nele.
Eles falavam muito sobre esse texto, a vida, a vida, a vida. Só que eles diziam a vida enquanto a vida que é Cristo, a ser desfrutada somente por algumas pessoas que fossem salvas nesse sentido. Mas observe que o contexto de João não é um contexto de salvação, não é um contexto de pregação de evangelho para alguém crer no evangelho, ser salvo e somente sendo salvo venha desfrutar dessa vida. Observe que o texto ele é muito claro, ele não passa por nenhum tipo de regulamentação religiosa, doutrinária, são informações simples. No princípio era o verbo, entenda isso. O que tem a ver isso com a Igreja Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, católica, evangélica, o ateu? Tem alguma coisa a ver com esses segmentos? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, pronto. Segundo ponto, todas as coisas foram feitas por Ele, foi Ele que fez. E não somente Ele fez enquanto o arquiteto ou o construtor de tudo, mas nada do que foi feito, nada existe na criação que exista sem Ele. Em outras palavras, Ele está presente imanentemente, Ele é imanente em todas as coisas criadas. Por isso o versículo 4 diz, a vida estava... Por que diz estava? Ora, porque agora ela está aqui em mim. Ela está em você. O que te faz viver? O que é que dentro de você diariamente regenera as tuas células? Te dá vigor? Faz com que seus órgãos, os sistemas funcionem. Essa vida é o próprio Deus. Deus, portanto, Ele é imanente em todas as coisas criadas. Esse Deus que é eterno, que tem como atributo a eternidade, que é imortal, que é a própria vida, Ele é imanente em todas as coisas criadas. E Ele transcende a todas as coisas criadas. Ele não é a criação. A criação, já está dizendo, são criaturas, são existências. Mas é Ele que gerou isso aí. Cada coisa. E é Ele que dá vida, que vivifica, que embeleza, que alimenta, que sustenta. Desta maneira é que Agostinho foi um homem de muitas contradições. Ele afirmava algumas coisas num dado momento da sua experiência, no outro momento ele falava outra coisa diferente. Isso porque Agostinho ele tinha uma formação filosófica antes da sua conversão muito forte. Quando ele se converte, ele tem que assumir uma outra perspectiva filosófica em razão da Igreja Católica Romana. E aí então ele afirmava algumas coisas da sua consciência, da sua convicção, num dado momento, noutra ele negava. Então eu vou ler aqui um trecho que eu particularmente acredito na veracidade das palavras de Agostinho. Eu pedi para o Gilson colocar aqui, para vocês poderem acompanhar a leitura. Olha o que Agostinho fala acerca desta imanência de Deus no homem. Ele diz assim, Deus está no homem, e este em Deus. Veja que ele não diz que Deus está nos crentes, é no homem. Deus está no homem e este em Deus. E como invocarei meu Deus e meu Senhor, se ao invocá-lo, o faria certamente dentro de mim? E que lugar há em mim para receber o meu Deus? Por onde Deus desça a mim, o Deus que fez o céu e a terra? Senhor, haverá em mim algum espaço que te possa conter? Acaso te contém o céu e a terra que tu criaste, e dentro dos quais também criaste a mim? Será talvez pelo fato de nada do que existe sem ti, que todas as coisas te contêm? E assim, se existo, que motivo pode haver para te pedir que venhas a mim, já que não existiria se em mim não habitasseis? Ainda não estive no inferno, mas também
ali estás presente. Pois se ao descer ao inferno, ali estarás. Eu nada seria, meu Deus, nada seria em absoluto, se não estivesses em mim. Talvez seria melhor dizer que eu não existiria de modo algum, se não estivesse em ti. De quem, por quem e em quem todas as coisas, em quem existem todas as coisas. Assim é, Senhor, assim é. Como, pois, posso chamar-te, se já estou em ti? Ou de onde hás de vir a mim? Ou a que parte do céu ou da terra me hei de recolher para que ali venha a mim o meu Deus? Ele que disse, eu encho o céu e a terra. Vocês entenderam? Quem não entendeu, depois pode pegar o livro Confissões, e este é o primeiro parágrafo do 2º capítulo de Confissões. Mas Agostinho, ele, num momento de sobriedade, ele entende, porque esse capítulo chama invocação. Ou seja, ele vai invocar, aí quando ele começa a orar para invocar a Deus, ele fala, ora, peraí, como é que eu vou invocar a Deus? Invocar não é chamá-lo para si? Ou não é? E eu vou chamá-lo de onde? Onde é que ele está? Porventura não está aqui? Não habita ele dentro de mim? Como poderia chamá-lo para algum lugar onde ele sempre esteve? Porque ele está em todos os lugares. Ele usa a palavra do salmista, Salmo 139. Se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu descer ao abismo, ou ao inferno, ou ao tártaro, lá eu te encontrarei. Ele é aquele que enche todas as coisas. Não existe lugar onde ele não esteja. Deus, ele, e o cristianismo assevera e prega, e os crentes costumam falar assim, Deus é onipotente, Deus é onisciente, e Deus é onipresente. Eu ouvi isso a minha vida inteira. A minha mãe dizia 24 horas que Deus era onipotente, onipresente, onisciente. Só que eu nunca tinha entendido o que é ser onipresente. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que quer dizer que Deus é onipresente? Hã? Vou fazer uma pergunta para vocês, eu não estou nem aí. Quem aqui acredita no coração que Deus é onipresente? Eu vou fazer diferente. Quem não acredita que Deus é onipresente? Mas eu pergunto, vocês acreditam mesmo? Sinceramente? Agora, o que quer dizer onipresença? Omni, do latim, quer dizer todo. Presença, ele está presente em tudo. Não há lugar onde ele não esteja. Bem, eu não acredito no que eu vou dizer agora, mas para você que acredita, me responda. Deus, ele está no inferno? Lá onde você pensa que tem um caldeirão, que tem fogo. Eu não vou por esse caminho, mas você que pensa assim, se houvesse isso, Deus estaria lá? No abismo? E no centro de Macumba? Na encruzilhada também? Você vai por esse caminho, Juraci? Você acredita que está sendo em Macumba? O tamborzão e o preto velho está descendo e tal, e tudo. O caveira, o pilintra e todo mundo. E Deus lá no meio. Esse é o grande detalhe. É que nós sempre pensamos Deus como um homem. Um homem como nós, só que é espírito. E só que ele é todo poderoso, ele pode tudo. E ele é cheio de restrição. E nós temos que perceber que a onipresença de Deus não quer dizer aquela presença que nós costumamos invocar quando nós vamos orar e falar, Senhor, estamos na tua presença. Ou dá-nos a tua presença, no sentido da sua aprovação, da sua unção, do seu mover. Essa onipresença de Deus quer dizer, não pode haver, pela lógica e pela escritura, nenhum finito que esteja privado do infinito. Se todas as coisas que existem na sua somatória são finitas, tem um fim, como pode o infinito não estar presente nelas e como pode o finito não estar dentro do infinito? É possível, queridos? É possível?
Entendam isso, porque isso tem tudo a ver com a sua vida. Tenha paciência. Talvez seja, não estou entendendo nada. Calma, vai dar certo. O fato é que esse Deus presente em tudo que Ele gerou, em tudo o que Ele criou, é o que o que João vai chamar, o Jesus vai chamar de a casa de Deus. É o que o próprio Jesus vai chamar sobre o reino de Deus. É um conceito que nós temos que reconsiderar. Eu quero te convidar a pensar, porque você já pensou muito, ou já falou muito, já ouviu muito sobre reino de Deus. E infelizmente, aqueles que têm maior entendimento, eles falam, olha, a igreja é o reino de Deus. Reino de Deus como se fosse um lugar onde apenas algumas poucas pessoas tivessem acesso. E somente se você fizesse a vontade daquele lugar, é que você estaria no reino de Deus. Mas veja, o que a palavra reino implica? A palavra reino do grego basileia quer dizer o território onde há um soberano que governa, em que há súditos sobre os quais o soberano exerce o total domínio. Sim ou não? Aí eu pergunto, ora, o que é o reino de Deus então? Onde é que Deus reina? Onde é que Deus governa? Sobre o que Ele reina e sobre o que Ele governa? Qual é a lei do seu reino? Nós temos que compreender que o reino de Deus consiste em pelo menos 4 coisas. Primeiro, Ele, o próprio Deus enquanto soberano. Segundo, o território sobre o qual Ele exerce domínio, pleno domínio. Terceiro, os súditos, porque se não houver súditos não haverá reino. E a lei, porque a lei é o que vai definir, né, as características e o caminho daquele reino. Então nós temos que pensar essas 4 coisas. Alguém tem dúvida que Deus é o único soberano? Para quem quiser, basta verificar. Coloquei aqui 1 Timóteo, capítulo 6, 16 e 17. Quando fala ao único, eterno, imortal, único, soberano. Deus é o soberano. E por que Ele é o soberano? Quem foi que o elegeu como soberano? Ora, ninguém o elegeu, Ele é soberano, porque Ele é o único que é em si mesmo. É aquele de que Jesus fala, é aquele que vive. É aquele que é em si mesmo a própria vida. É aquele que gerou tudo, que criou tudo, que está em tudo, que sustenta tudo. Como o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 19 ou 17, versículo 26, 27, 28. Paulo pregando para uma grande assembleia de gregos e de pagãos e de filósofos e religiosos, ele diz, olha, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles contém, Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Imagine você, esse Deus que fez os céus, a terra, o mar, tudo habitando numa casa feita por um homem. Isso é uma loucura. Então, logo está descartada qualquer ideia de que o homem construa para Deus uma casa. Em seguida ele diz, e nem pode ser servido por mãos humanas. Agora veja, Ele, Deus, Ele criou toda a raça humana para servi-lo, para buscá-lo, se bem que Paulo considera, será que esses homens, a humanidade consegue buscar a Deus, consegue encontrar a Deus? E ele diz, se bem que Deus não está longe de cada um. Puxa gente, vamos prestar atenção nessa questão. Entenda isso em nome de Jesus. Paulo dizendo, Deus criou toda a raça humana. Esqueça por um momento, em nome de Jesus, em nome de qualquer religião, pense na essência, no homem enquanto um ser criado por Deus. Deus criou toda a raça humana para buscar a Deus. Aí Paulo questiona, mas será que este homem, cego, tateando, ele consegue encontrar a Deus? E aí Paulo fala, bem, se bem que Deus não está distante do homem. Deus não está distante de você. E onde é que Ele está, Paulo? Aí Paulo fala umas palavras que, misericórdia, só alguém iluminado por Deus para ter tal discernimento da verdade,
Veja que a verdade não é algo estanque, pertencente à denominação A, B ou C, aquele segmento, aquela religião. A verdade é algo existencial, está para todo o cosmo. Paulo diz, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. O homem pode não crer em Deus. Não, eu não creio em Deus, eu sou um ateu, confesso. Ateu, confesso. Mas você existe nele. Você não existe em si mesmo. Você só pode se mover nele. Mas eu não acredito. Não, continue a não crer. Mas o fato de você não crer não te tira, não te exclui dessa vida em quem todos estão. Nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Então nós temos que pensar o cosmo, em nome de Jesus. Pense a criação de Deus. Todos os sóis, as luas, todos os planetas, todas as galáxias, todas as criaturas, toda a criação, ela existe em Deus, nele. E esse grande complexo de existência que se originou de Deus e que existe em Deus, é o território onde Deus, estando presente na criação, Ele é o soberano nesse grande território que é o cosmo, que é a criação. O reino de Deus é qualquer lugar que exista que Ele exerça domínio. Eu pergunto, Deus exerce domínio na lua? Ou não tem domínio lá? Nenhum domínio, não tem? Então é o reino dele. O pastor pensava que era a igreja, a nossa igreja batista, presbiteriana, sei lá, Assembleia de Deus, DEVAP. Não, reino de Deus é todo lugar onde ele tem domínio. Onde houver, que seja uma pedra, um verme, uma formiga, se Deus exerce domínio, reino de Deus. Reino de Deus não é um lugar dentro do cosmo, geograficamente, onde você possa ir. Não, onde houver o governo, o domínio, ali é o reino de Deus. Toda a criação, as criaturas, todos os seres, sejam homens, anjos, seja o que for, todos eles são os súditos de Deus nesse reino. Só estão ali por causa de Deus, devem reconhecê-lo, devem adorá-lo, devem saber que existem por causa dele, só podem existir nele. E a lei do reino de Deus é o próprio Espírito de Deus, que a tudo gerou, que a tudo fez, que a tudo criou. Essa lei que você pode não sentir, do ponto de vista, como dizem talvez os pentecostais, que eles querem sentir uma energia, um tremor, um negócio, mas essa vida que está dentro de você, que restaura diariamente, cria novas células, que faz seu coração pulsar, seu pulmão respirar, essa lei que estão dentro de você, que é o próprio Espírito de Deus, faz com que quando um homem e uma mulher se unem e se juntam, ali uma nova criatura é gerada, numa semente que é plantada, que brota, que cresce, e ao crescer se torna árvore, produz fruto, segundo a sua espécie, com cor, sabor, cheiro, vitaminas. Todo o cosmo é tudo bem organizado. E a própria palavra cosmo já quer dizer que aquilo que é cosmo não é caos. É uma coisa em que há uma lei que organiza, que determina, que sustenta. Portanto, a partir daqui temos que pensar da seguinte maneira. Olhe para mim por um momento. No início, Deus, que nós vamos chamá-lo nessa conferência de vida, a vida eterna, aquele que é a vida, aquele que é incriado, aquele que é o ser por natureza. Ele gerou todos os mundos, todas as coisas. Dentre tudo isso, gerou você, gerou o homem, a criação. E agora isso aqui é todo lugar onde ele reina, onde ele governa, onde ele é o soberano, por meio da lei, do espírito de vida, que está imanente em toda a criação, e a ela transcende. E agora esse reino deveria ser uma coisa bela, maravilhosa. Não poderia ser diferente. Basta que você leia Gênesis capítulo 3, ou capítulo 2, quando é dito, no finalzinho ali do relato da criação, é dito, e viu Deus que tudo era muito
muito bom. Imagine só o que não deveria ser esse cosmo. Reino de Deus, tudo em perfeita harmonia com Deus. Tudo de acordo com essa lei do Espírito de vida de Deus. Tudo em obediência, em amor, produzindo os frutos. Coisa maravilhosa. E isso nos leva a uma consideração e a uma conclusão. Todos os homens, vamos falar especificamente do homem, que é o nosso objetivo, eles estão no reino de Deus. Não há homem fora do reino de Deus. Eu sei que você está pensando em alguns textos que dizem que é necessário que nós entremos no reino de Deus. O homem é convidado a entrar no reino de Deus. Se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não tem tais textos? Calma, vocês vão entender ao longo dessas mensagens. Mas se você estabelecer, atenção, o conceito de reino de Deus, à luz da Escritura, se você estabelecer esse conceito, querem ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Olha o que diz aí. Teu Senhor é o poder. De quem é o poder? A grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é o quê? Tudo quanto há. Onde? Nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Se você constrói o conceito de reino de Deus, enquanto tudo aquilo que Deus criou, porque Deus agora não somente criou, mas Ele gerou, Ele está presente nessa criação. Ele exerce domínio sobre todas as coisas criadas nos céus e na terra, por isso o reino é dele. Como é que você poderá concluir que é possível que o homem esteja fora do reino de Deus? Pastor, mas está. O homem está fora do reino de Deus, porque Jesus disse para Nicodemos que se Nicodemos não nascesse de novo, não podia entrar no reino de Deus. E aqui nós temos que começar a pensar essas coisas. Querem ver uma coisa? Só uma pessoa, por gentileza, levanta a mão. Alguém aqui que nasceu de novo e, portanto, entrou no reino de Deus. Uma pessoa. Por favor, gente. Está ali. Está ali. Vou pegar o Vilmar. Valmir. Valmir, você nasceu de novo? Quando foi que você nasceu de novo? Quando foi que você desceu as águas? Você desceu as águas? É uma região de São Paulo? As águas? Você desceu, é batismo nas águas. 2012 você entrou no reino de Deus? Aí eu pergunto para o senhor, como é que você entrou no reino de Deus? Como é que foi? É um lugar, tem uma porta, você foi até lá? Como é que foi a sua entrada no reino de Deus? Você que já entrou no reino de Deus, eu pergunto, como é que você entrou no reino de Deus? Te falaram que você entrou no reino de Deus, você acreditou? Saiu dizendo para todo mundo, eu entrei e você não entrou. Vocês estão tudo no reino das trevas e eu entrei no reino de Deus. Gente, eu estou querendo descobrir como é esse negócio de entrar nesse reino, de sair desse reino, estar dentro e estar fora, de maneira clara, para que nós possamos não somente repetir o que foi ensinado, mas ter uma experiência real das verdades bíblicas. Então, tenham paciência, vamos explicar tudo isso, viu, Valmir? Tenha paciência, até o final, vamos entender, mas vamos começar por aqui. Se o reino de Deus consiste em todo o universo criado por Ele, porque não pode haver lugar algum em que Ele não seja rei, em que Ele não tenha domínio, porque Ele domina e Ele se levantou por chefe sobre todos, tanto dos céus quanto da terra, então todos os homens, porque estão dentro da criação de Deus, estão no reino de Deus fatalmente. Viu, Josué? Fica tranquilo que você está no reino de Deus. Você pode, o máximo que pode acontecer é que você esteja fora do reino de Deus. Mas que você está dentro, você está dentro. Tudo bem? O máximo que pode acontecer com o Josué
Ele estar fora do reino de Deus. Mas fique tranquilo, porque apesar de estar fora, você está dentro. Então nós partimos do conceito orgânico, do conceito ontológico, do conceito do ser. Querem ver uma coisa? Eu já falei, mas eu quero ler com vocês. Atos capítulo 17, rapidamente. Atos capítulo 17, versículo 26. 17 e 26. De um só fez toda a raça humana. Repita comigo, raça humana. Observa, queridos, atenção, que a verdade de Deus não está restrita a um grupo de pessoas. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que usa o véu sobre a cabeça. Perfeito? Aí porque eles usam o véu e ninguém mais usa o véu, eles falam, nós temos a verdade, é o véu. Isso não pode ser a verdade. Só pode ser uma mentira. Agora, veja que a verdade divina, ela independe desses segmentos. Olha como a Bíblia diz, de um só fez toda a raça humana. Todos os homens. E o que diz mais? Para habitar nos céus. Para habitar nos céus. Não é nos céus? Josué, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Habitação de quem? Do homem. A terra é o lugar da habitação do homem. Versículo 27. Para buscarem a Deus. Deus criou o homem para quê? Deus criou toda a raça humana, toda, para buscar a Deus. Toda a raça humana. Aí ele diz, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Deus está perto de você? Ele está longe de você ou perto de você? Por que orar olhando para cima como quem está buscando uma coisa longe? Distante, um Deus numa galáxia lá longe. Num céu distante. Não, Ele está perto. Mas que tanto é esse perto? Olha o versículo 28. Pois nele vivemos. Quem aqui está vivo? Está vivendo? Está respirando aí? E você está vivendo onde? Nele quem? Você crê nisso? Não é possível que você viva fora dele. Então ele está aí, ó. Isso é reino de Deus. É essa vida que, sendo ele, te gerou e te sustenta. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pois dele também somos geração. Nós viemos do nada ou fomos gerados? Por exemplo, eu tenho duas filhas que foram geradas, humanamente falando, né? Por mim e pela Jane, nós dois, foi Jane. Conclusão, nasceu a Michele, daquele tamanho. Agora, depois de tantos anos, o senhor fala assim, não, a Michele veio do nada. Tem sentido? Mas como assim do nada? Não, aí apareceu. Tá pior que a história da cegonha, né? A cegonha pelo menos tem um sentido. Alguém trouxe de algum lugar. Mas esse do nada não funciona. Então, vamos partir desse pressuposto, em nome de Jesus. Aqui, ó, esse é o ponto número 1 da nossa conferência. Deus gerou o universo, as criaturas. Tratando-se do homem, o homem foi gerado por Deus, porque dele somos geração, dele nós somos prole, gerados. É a vida de Deus que te trouxe à existência, que em você te faz viver. Por isso nós estamos nele. E toda essa criação é o reino de Deus. E que deveria estar em plena harmonia com tudo. E portanto não há homem que esteja fora do reino de Deus. Este é o primeiro ponto. Eu sei que você discorda de mim, pastor, mas se o reino de Deus tivesse, foi essa bagunça que está aí no mundo,
Calma, nós estamos no primeiro ponto, lá atrás, ó. Vamos ponto a ponto, passo a passo. Tá ok? Mas eu não posso passar para o segundo ponto, ponto 2, sem que vocês estejam claros deste primeiro. Deus, eterno, vida eterna, o ser por excelência, incriado, Ele é. Ele gerou a todos os mundos, ou gerou todos os mundos, os multiversos, todas as criaturas, que gerou o homem. Portanto, este grande universo é o reino de Deus, porque tudo está nele, é a vida dele, imanente a essa criação. E, portanto, conclusão fatal, não há homem fora do reino de Deus. Falar que tem um homem fora do reino de Deus é cair na loucura de dizer, eu estou fora do domínio de Deus. Mas de que maneira? Como você pode estar fora do domínio de Deus? Se ele falar para o seu fôlego de vida, para o teu espírito, sai dele, você cai, morto. Sim ou não? E você não está no domínio dele? E quando você nasceu, você pediu para nascer? Quem foi que gerou? Você não está no domínio dele? Seu coração pulsa, suas tripas funcionam, o sangue corre nas suas veias, seus olhos enxergam, suas unhas crescem. Não é o domínio de Deus? Então todos estão no reino de Deus. Aí surge uma pergunta que nos leva ao segundo ponto. Pastor, mas como eu posso entender que todos estão no reino de Deus, se o que eu vejo é a manifestação de um reino de trevas, reino maligno, um reino caído? Nós temos não somente a morte como a consequência fatal de tudo, mas um tanto de misérias que assolam a humanidade. Isso é reino de Deus? Nós vemos a violência do homem sobre o homem, a maldade, a hipocrisia, a inveja, a corrupção. Isso é reino de Deus? Se todos os homens estão no reino de Deus, de onde vem essa maldade toda? É o segundo ponto que eu coloquei. Havia duas árvores no jardim. O capítulo 2 de Gênesis e o capítulo 3, quando Moisés fala ali alegoricamente acerca da criação do homem, logo nos traz a seguinte ideia. O homem foi posto no jardim e no centro do jardim foram plantadas duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui começa a nossa história. Aqui começa a história do homem, da queda do homem, como que o homem, estando no reino de Deus e sem poder sair do reino de Deus, como que ele, ao cair, perdeu o reino de Deus. Mas não perdeu o reino de Deus porque dele saiu, perdeu na sua consciência, no seu coração. Como que o homem, ele foi iludido, foi enganado, desertou-se da casa do pai, passou a ser um peregrino errante, sem Deus, vindo a viver em profunda miséria, como podemos ver atualmente. E é importante nós entendermos que essas duas árvores no meio do jardim, infelizmente nós estamos no século 21, não é? Não é 21, pastor Renato? Século 21. Vivemos já na era da pós-modernidade. Já passamos da era da antiguidade, a era dos mitos. Entramos na era clássica dos gregos, a era da filosofia. Depois já veio a Idade Média toda. Depois veio o Renascimento, o Iluminismo, a modernidade. Estamos na pós-modernidade e o homem pós-moderno. Espante-se, pastor Giovanni. Ainda está falando que Deus colocou uma árvore no jardim do Éden, que era uma macieira, salvo engano, um pé de maçã, e que Deus disse, olha Adão, presta atenção aqui, essa árvore aqui é minha, eu não gostaria que você comesse dela, olha, não coma, olha, eu vou te pedir uma coisa, não coma não, se você comer, infelizmente eu não terei outra opção,
senão sentenciá-lo à morte. Aí Deus saiu. Imagina, Deus saindo do jardim. Deus pode sair de algum lugar, irmãos? Como é que ele sai, Josué? Do jardim? E se ele saiu do jardim, foi para onde? Mas está lá o homem, Adão, Eva. Enfim, a mulher foi lá um dia. Apareceu uma cobra enrolada na árvore. Nós estamos na era da pós-modernidade. Estão dizendo que tinha uma cobra que falava. E a cobra... A Eva olhou. Não viu ninguém, só viu uma cobra. Mas você vai imaginar que a cobra... E até que a mulher foi procurando, falou assim, olhou para a cara da cobra. Será que é essa cobra mesmo? E não era que era cobra? Na pós-modernidade. E papo vai, papo vem com essa cobra. A mulher foi convencida de comer uma maçã. Miserável maçã. Uma mordidinha de nada, Jailson. De nada. Uma mordidinha. Aí foi lá, levou para o marido dela, mais outra mordidinha. Nem comer a maçã toda. Aí Deus veio, expulsou o homem do jardim, ficou furioso. E Deus encheu o mundo de todo tipo de miséria possível. Dentre elas a pedofilia, o estupro, o homicídio, o suicídio. O que você quiser colocar de coisa ruim aí, tudo por causa da maçã. Você acredita nisso? É possível que alguém em sã consciência chame isso de revelação de Deus? Pastor, mas se está escrito, você está duvidando da palavra de Deus? Não estou duvidando de nada, eu estou duvidando da sua interpretação. Porque a Bíblia, sobretudo o livro do Gênesis, é um livro de alegorias, é um livro de rudimentos, que precisa de ser compreendido, sendo elevado dos símbolos para o seu significado espiritual. Você acredita por causa de uma maçã? Pastor, a Bíblia não diz maçã. Eu sei que você estudou, mas diz o quê? Não sei, podia ser banana, mexerica, uva, siriguela, qualquer coisa. Mas não importa que fruta seja esta. Você acredita que toda essa miséria da humanidade foi por causa de uma fruta? E o pior, que depois de tanta miséria, Deus ainda construiu um lago de fogo. Viu, Josué? Fogo. E não bastasse o fogo, tacou enxofre dentro. Para pegar toda a humanidade, a maioria dela, porque a maioria não é evangélica. A maioria é budista, é islamista, é muçulmano, é o que mais? Católico, é espírita, o que mais? Pastor, me ajuda aí, isso aqui tem um vernáculo grande. Lato, amplo. Aí, tá vendo? Todo esse povo aí. Como a maioria não é evangélico, vai para onde? Porque está sendo dito todo dia que só vai para o céu só os evangélicos. Eu sei que você não está concordando comigo, mas você vai para casa pensar. Você pode não concordar, mas vai ficar lá pensando. Aí Deus construiu um lago de fogo, enxofre, encheu de demônio com garfo, o capeta, para jogar as almas de quase 7 bilhões, porque os evangélicos são quase nada diante da humanidade atual. Quase 7 bilhões de pessoas dentro desse tacho. Fora os bilhões e bilhões que vieram antes, que já morreram. Você começa a contar de lá, eu acho que esse lugar nem vai caber, esse tacho. Que tamanho é esse tacho? Mas não basta que o tacho seja grande e que haja fogo e enxofre e capeta com garfo para ficar furando de baixo para cima. Esse povo vai ficar nesse tacho. Nós estamos no século 21, era da pós-modernidade. O homem está pensando isso. Essas almas vão ficar lá, sabe quanto tempo? Pelas eternidades, enfim. Aí alguém muito inteligente pensando,
eu tenho que explicar a eternidade. O pecador que for para lá tem que ser consciente de que nunca acaba. Aí criou a seguinte metáfora. Pensa numa montanha bem grande. A maior de todas as montanhas. Maior do que todas que já existiu no mundo, no universo. Aí está imaginando. Muito bem. Essa montanha foi feita de um material duríssimo. É uma pedra duríssima. Não dá para arrancar nem uma lasquinha dela. Não tem objeto que consiga arrancar uma lasquinha dessa montanha. Aí você está pensando. Agora imagine que a cada 100 anos vem um passarinho. Aí ele chega lá bem lá no topinho assim do monte, aí ele amola o bico 3 vezes e vai embora. Daqui a 100 anos, outro passarinho vem, amola o bico e vai. Depois de 100 anos vem outro. Mas e daí? Aí ele fala assim, se porventura um dia essa montanha acabar, de tanto passarinho amolar o bico a cada 100 anos, passou-se apenas 1 segundo da eternidade. Enquanto isso, fogo neles, fogaréu pegando fogo. E o capeta com garfo e enxofre. Estamos no século 21, pastor Josué. E diz que isso é a revelação. Enquanto isso, do outro lado, meia dúzia de crente, com um capacete na cabeça, uma coroa, um pá de asas nas costas, em cima de uma nuvem, cantando. Glória, glória, aleluia. E o Josué com uma harpa grande. A mão nem alcança a última corda. E Deus sentado no trono, velho, achando bom. Feliz com a cantoria de vocês. Em vez de quando dá uma olhada no fogo, saber se está tudo em ordem. Hã? Tá tudo bem, tudo sob controle. Isso é para glorificar o meu nome. Mas Deus, aí eu estou lá no céu, né? Estou lá do lado do céu. Aí eu estou lá, Deus, eu estou olhando aquele povo pegando fogo lá, não sai nunca. Qual que é o motivo mesmo? Porque passou tanto tempo, eu esqueci. Aí ele, você esqueceu? A massa. Mas por causa de quê? Hã? Por causa de quê, pastor José? A maçã. Dá até um filme, né? A maçã. Aí eu pergunto, isso é a revelação de Deus? Esse é o projeto de Deus? Que Deus é esse? Que projeto é esse? Você teria um projeto melhor? Ou não? Pastor, mas está escrito, você vai duvidar? Não, duvido do que está escrito. Precisamos compreender o sentido, o significado. Quando compreendermos o significado, a árvore do conhecimento, a árvore da vida são símbolos de verdades, e verdades tão verdadeiras, que você fatalmente se verá, ainda hoje não, por causa do tempo, mas ainda amanhã, você se verá, ou ver-se-á diante desta árvore. Essa árvore sempre existiu. E sempre esteve presente, não diante de Adão somente, mas diante de você. Você vai entender que ela é real. Que quando Moisés colocou a árvore lá, ele colocou como uma metáfora, uma linguagem bem rudimentar. Mas isso fala de coisa verdadeira, da qual ninguém escapa. Aí nós vamos entender o motivo de todas as misérias, das quais Deus não é responsável. Absolutamente.